Olá, estamos aqui novamente para continuar com nossas aulas de economia regional. Colocamos aqui para vocês várias referências, essencialmente nós vamos usar o texto do grupo aqui do Croco, grupo do CDPLAR, que trabalha a metodologia de arranjos produtivos locais potenciais, a tese de doutorado do professor Dilamar Dalemoli e algumas outras informações são bastante úteis colocadas nesses outros textos aí para vocês. Quem desejar pode baixar aí o code para executarmos esses cálculos dentro do RStudio. Então aqui vocês têm a indicação do site onde vocês conseguem baixar o código. Bom, então vocês vão acessar esse post, arpubs.com, AMROFI, Regional Economics ICN, esse endereço que vocês encontram aqui em cima. Então nós temos aqui como baixar o code, tá certo? No formato de R Markdown. Faremos então a chamada dos pacotes, carregando os dados, o cálculo do quociente locacional, o índice de Herfindahl-Richman modificado, a participação relativa e o índice de concentração normalizado. Isso aí você vai encontrar maior detalhamento no material do artigo, né, do Croco e outros, Croco et al. Aqui, esse texto do CDPLAR. Aqui também na tese do professor Dilamar Dalemoli, vocês vão encontrar materiais e aqui nesses outros também vocês encontram alguns detalhes específicos para cada um desses indicadores. Então vamos lá. Eu recomendo que vocês primeiro criem um projeto. Então vamos lá, abrir o RStudio, vou criar um novo projeto. Ele vai perguntar se eu quero um novo diretório, um diretório existente, eu vou colocar um novo diretório, um novo projeto. Vou colocar aqui dentro dos meus documentos, só para facilitar, vou chamar de ICN. Então temos aqui um projeto. Vamos agora baixar o nosso code. Vou abrir esse code e vamos salvar este arquivo, tá? Esse Markdown, vamos salvar naquele local, naquele projeto que foi criado. Então, com isso, ele já aparece aqui. Ele aparece aqui como ICN Dilamar. Eu quero agradecer o professor Dilamar Dalemoli, que nos ajudou aí a compartilhar esse material, esse código, essas rotinas aí, ok? Então, aqui dentro nós temos aí um formato para gerar, né, esse post, né? Se vocês tentarem rodar aqui automaticamente, ele deve dar um erro porque ele não localiza onde está o arquivo XLSX, certo? Então, nós vamos indicar para vocês o local onde vocês vão baixar esses dados aí desta pastinha. Bom, se vocês pegaram aquele arquivo XLSX lá do GitHub, né, o link foi colocado no slide anterior, vocês devem já estar com o Markdown funcional. Então a gente pode pedir aqui para gerar o Markdown e como vocês podem ver, ele gerou já o mesmo post que nós tínhamos antes, ok? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui algumas informações básicas, né? E aí nós temos aqui então esclarecer para vocês. A ideia básica desse índice de concentração normalizado é obter um índice que é composto, o ICN, né? Ele é composto por 3 outros índices. No caso, a proposta do Croco e et al. É colocar o quociente locacional, um índice que foi chamado de Herfindahl-Richman modificado e o índice de participação relativa. Então, a partir desses 3 primeiros, a gente vai conseguir calcular,
né, usando aí o método de análise de componentes principais, calcular o ICN e se os valores forem acima de 1, nós teremos então uma indicação de um potencial para um arranjo produtivo local ou eu diria mais próximo de uma aglomeração, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa então do código, né? Vocês podem ler depois esse material aqui com calma no post. A gente precisa o dataset, né? Que vocês baixam do GitHub. E a gente precisa então entender que o QL ele é uma relação, né, entre na verdade aqui nós temos o equivalente a duas variáveis, uma é o emprego do setor que nós estamos analisando por município, para todos os municípios de Mato Grosso, neste caso Mato Grosso, e nós temos uma outra coluna que é o emprego total de todos aqueles municípios. Então, a soma do emprego em todo o estado será denotada por E, a soma do emprego do setor em todo o estado será EK, EI é o emprego total do município e EKI é o emprego do setor no município. Então, para um determinado ano, você coleta essas informações. Essa vai ser a expressão para o quociente locacional, que é, às vezes, chamado de índice de vantagem comparativa revelada, o RCA do Balassa, e assim temos o quociente locacional. O Herfindahl-Hirschman modificado, eu preciso ressaltar aqui que é o modificado, ele é uma expressão um pouco parecida, não é igual, se vocês forem olhar. Ela tem, então, uma diferença entre essas duas razões, que é o emprego setorial no município em relação ao emprego setorial do estado, o emprego do município total, né, total de empregos em todas as atividades em relação ao emprego total do estado. Aqui faz então uma subtração. A participação relativa vai ser o equivalente a essa primeira fração, tá certo? Então a participação do setor do município no setor do estado. E aí a gente vai partir para fazer então o índice de concentração normalizado, que conforme esta expressão ele é um índice ponderado aqui por esses fatores tetas e com essas variáveis QL e HH e PR. Esse índice teta ele sai de alguns procedimentos matemáticos, onde então nós faremos uma aplicação de componentes principais, vamos achar a matriz de componentes rotacionados, vamos calcular uma matriz normalizada para essa matriz do item 1, depois nós faremos uma multiplicação desta matriz aqui de 2, essa matriz normalizada, pelos proportion var, né, que são os autovalores, aí, as variações das proporções resultantes aqui dos componentes principais. Com isso, nós vamos obter os pesos θ, esses valores θ, θQL, θIHH, θPR, e assim a gente faz essa conta usando aí os índices originais de QL, HH e PR, e com isso temos então o ICN. Esse vai ser a nossa rotina, tá certo? Então, se vocês pegaram os dados lá do GitHub, você pode aqui chamar os dados, né? Então será criado aqui um dataset chamado ICN Sala. Vocês vão ver aqui que tem os municípios para Mato Grosso, aqui tem a atividade que no caso é a criação de bovinos, a quantidade de empregos gerados nessa atividade neste ano aqui, para cada um dos municípios, para essa atividade. E temos uma coluna com o total de cada município, então a terceira coluna. Então nós são apenas 3 colunas. Essa informação vai ser bastante importante para os próximos cálculos. Ok? Uma vez que você já esteja então com o seu dataset, você pode verificar aqui na parte de baixo do código que nós temos então 3 funções aqui sendo calculadas, QL, IHH e PR, e ele usa essencialmente as informações que são extraídas daqui.
Então, nós teremos o EKI sai diretamente dessa coluna 2, o EI ele é o total aqui, então, para cada município, o EK é o total de criação de bovinos no estado de Mato Grosso, que ele está aqui nessa última linha total, e o E é esse totalzão aqui, 622.459. Então, a gente pode chamar essas funções, são funções que nós elaboramos aí a partir de outras informações aí da internet, de outros pacotes, e nós temos aqui, então, as três funções intermediárias, eu diria, tá certo? Então, para calcular o QL, a gente faz aqui primeiro uma conferência para o Ezão, né, que é o valor do total do estado. A gente vai usar 141 linhas, a última linha, a 142, é a linha que tem o total do estado, tá certo? Então, a total do estado para o setor, total do estado geral. E a gente pega, então, só para ter aqui vamos dizer assim, uma informação mais conferida, tá certo? Então, aqui aqueles valores são armazenados nessas variáveis. E podemos, então, rodar o QL, né? Simplesmente chamando, então, os nossos dados estão na coluna 2, da linha 1 a 141, os dados de EI, que estão aqui na coluna 3, os dados de EK e os dados de E. Com isso, nós temos aqui como calcular já, então, o QL para cada um dos municípios. Podemos seguir o código de modo semelhante, fazemos aqui para o IHH também, tá certo? E depois fazemos para o PR. Então, com isso, nós temos já os três componentes calculados. Podemos criar aqui uma tabelinha resumo com esses valores. E a gente precisa, então, ressaltar que é importante que vocês leiam o trabalho do Croco, né, para vocês verem algumas ponderações, alguns exemplos que ele faz para o caso de municípios onde tem o QL bastante expressivo, mas que, uma vez ponderados também com o IHH e com o PR, a gente tem um entendimento melhorado sobre onde se concentram as atividades, ok? E aí, então, o procedimento vai para o ICN. Nós vamos usar o pacote Psych, né, para fazer análise de componentes principais. Primeiro, nós padronizamos as variáveis para que elas estejam no mesmo nível. Então, aqueles resultados de componentes que foram armazenados aqui nesse chunk, né, os valores dos componentes, eles vão ser, portanto, reescalados. A gente vai achar a matriz de correlação e vamos fazer os testes de Bartlett e KMO para depois aqui, por fim, aqui rodar os componentes principais. Então, se você for olhar aqui os resultados para Bartlett, a gente vê que a gente pode fazer esse método de componentes principais, mas o KMO ele não deu um valor tão interessante. Os valores foram baixos, tá certo? Nós vamos, por momento, nós vamos ignorar esses valores baixos. O ideal era que esses valores estivessem acima de 0,7. A rigor, poderíamos dizer que poderíamos simplesmente fazer uma média simples aqui dos três componentes, sem os componentes principais, e teríamos algum resultado já bastante satisfatório. Mas para ilustrar para vocês como fazemos aqui o ICN, nós vamos calcular então os componentes principais, fazendo aqui o uso dessa função principal, a matriz com os dados já padronizados, rotação varimax, para obter aqui os três fatores rotacionados, tá certo? Então, dentro dessa matriz, desse objeto PCA, Psych Rotated. Então, aqui nós temos já feita a análise de componentes principais. A gente pode extrair os loadings, tá certo? Fazendo uso desse comando aqui, dentro do objeto que foi gerado pelo componentes principais do Psych. A gente acha as cargas, né, os loadings, e com isso a gente pode
extrair esses loadings para dentro de uma matriz e normalizar essa matriz das cargas, obtendo então a nossa matriz normalizada. Uma vez obtido essa matriz normalizada e também aqui do resultado do componentes principais, a gente tira também o proportion var. Então nós temos os dois componentes necessários para fazer aqui a nossa multiplicação e obter o θ, que vai ser a matriz normal, a matriz normalizada por essa variação explicada, que é o equivalente a esse proportion var, tá certo? Então, a gente pode rodar isso aqui, a gente tem aqui então as saídas, tá certo? E rodar o cálculo do θ. Então, nós temos aqui os pesos para compor o ICN. Então, o peso para QL é 0,34, para o IHH 0,328, para o PR 0,329. Nós vamos usar os dados com todos os dígitos. E assim, a gente pode então pegar aqui os dados originais e fazer essa conta, que vai ser então esses dados originais, tá certo? Dos componentes, vezes essa matriz θ, esse vetorzinho θ, né, de 3 linhas e uma coluna, e assim a gente acha finalmente o nosso ICN, e eu coloquei aqui junto com os outros componentes. Então aqui está feito, já está calculado então o QL, IHH, PR e o ICN para cada um dos municípios, e você vai então ter a interpretação de que o ICN maior que 1, você tem uma indicação de um potencial arranjo produtivo local, que na verdade, para este caso, como nós ainda estamos vendo potenciais, trata-se de uma aglomeração mais expressiva neste município para esta atividade considerada. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos aqui nesse post, tá certo? Ele é um post bastante rápido, né? Aqui tem as referências para vocês. Bom, estamos trabalhando para colocar mais códigos, mais vídeos livres gratuitos em português para vocês. Quem gostou, puder ajudar, buy me a coffee. Até lá!